Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Responde Renato e hoje o nosso convidado é o Coronel Anselmo Bispo, candidato a prefeito de Juazeiro. Olá Coronel, tudo bem? Olá Renato, boa noite. Satisfação enorme estar voltando a conversar com você e com os seus convidados. Vamos responder as perguntas que nos foram formuladas. É isso aí. Hoje estamos aqui com a turma da Ala Jovem, representando a turma de Renato Brandão, e a turma dos Gigantes da Resenha, lá do bairro Juazeiro 8. É isso aí, galera. Fiquem à vontade, façam as perguntas e estamos aqui para responder todas elas. Coronel, eu queria saber quais são os projetos para o nosso distrito de Juazeiro hoje. Ou quando o senhor... O Distrito Industrial? O Distrito Industrial. Eu tenho estudado um pouquinho o Distrito Industrial. E eu descobri um absurdo, que o Distrito Industrial não tem saneamento básico. Ou seja, existe um distrito para ter indústria e não tem saneamento. Em pleno século XXI, o Distrito Industrial de Juazeiro não tem um saneamento básico. Como é que você atrai indústria para um lugar que não é saneado? O primeiro passo, porque ali é estadual, é gestão do Estado. O primeiro passo vai ser o município ficar ao lado do Estado, e se o Estado não tiver condições, ele repassar a gestão do distrito para o Estado. Mas nós temos que buscar junto ao Estado a melhoria do distrito, porque nós temos o projeto de atrair pequenas, pequenas e médias empresas para Juazeiro, e uma parte instalar no distrito industrial, em especial no beneficiamento do nosso produto da agricultura irrigada, da fruticultura, do beneficiamento da fruta, da verdura, enfim, do beneficiamento da carne da caprina ovinocultura. Então, o primeiro passo vai ser exigir do Estado que faça uma requalificação geral. E um Estado não fazendo, que se crie condições para que se municipalize e se faça uma parceria público-privada para que as empresas e o município administrem aquele espaço. Boa noite, Renato e Coronel. Queria perguntar primeiro a função de um prefeito. Qual é o seu primeiro passo a fazer sim ganhar essa eleição? Na verdade, o prefeito eu sempre defino o prefeito como o funcionário público, o servidor público mais bem remunerado do município, né? A função do prefeito nada mais é do que gerir a grande empresa chamada prefeitura. Quando a gente se propõe a ser prefeito, a ser candidato a prefeito, a gente está pedindo ao povo o emprego para ser gerente, para ser presidente da empresa chamada município, seja ele qualquer um. Então a função nossa é administrar para esse povo, para os seus proprietários, que são os donos, os verdadeiros donos, que é formado pela população, homens, mulheres e crianças. No caso nosso, em assumindo a prefeitura de Juazeiro a partir de 1º de janeiro, o primeiro passo vai ser organizar administrativamente a prefeitura. A prefeitura de Juazeiro é uma prefeitura hoje que administrativamente ela se torna inviável, porque 90% do seu orçamento anual é para pagar custeio. O que é custeio? É pagar folha de pagamento e pegar despesa com a prefeitura. Então sobra 10%, muito pouco do orçamento, nem para investimento é para contrapartida. Primeiro passo é organizar administrativamente. Depois, fazer uma grande auditoria em tudo que a prefeitura fez nesses últimos anos, em especial nesses últimos 12 anos, para entender o que é legal, o que não é tão legal, né, no sentido da legislação, mas também quais são os projetos realmente viáveis e interessantes para a comunidade. O que for viável e o que for necessário, o que for benéfico para a sociedade, ele será mantido e continuado. O que não for, que eu acredito que seja a maioria, ele será suspenso. E aí nós vamos ter que fazer uma auditoria total e restrita. Nos 100 primeiros dias, a prefeitura tem que passar por uma auditagem total, para que a gente tenha noção do que realmente, quem realmente está da prefeitura está, já que as notícias que chegam para a gente, inclusive nas análises de número, é que esses números são extremamente maquiados, aliás, como tudo que essa administração atual faz. Boa noite. Eu, como jovem praticante de esporte, percebi que a nossa cidade está
abandonada nesse sentido, pela gestão atual. Tipo, foi construídas várias quadras esportivas, só que não foi dada a manutenção. Aí eu queria saber dos senhores o que é que pode ser feito diferente para que, tipo, não aconteça mais isso. A grande dificuldade inicial do nosso governo, né, vou dizer assim, vai ser gastar dinheiro recuperando o que foi gasto para ser construído. Acho que foram construídas entre 18 e 20 quadras poliesportivas nos bairros de Juazeiro, e não tem 10 ou 20% funcionando. Então o primeiro passo vai ser, em vez de gastar um dinheiro numa infraestrutura nova, vai ser recuperar o que está destruído. Lá no João Paulo II mesmo, nós temos 2 quadras, né? Tem aquela que é um nome quatro, mas eu conheço uma que é perto da escolinha, de uma creche, né? E tem a que tem o nome de Dozinho, né? É aquela da entrada da cidade, a maior. Aquela ali, vocês são mais novos, vocês nunca ouviram falar em Dozinho. Dozinho foi o maior jogador de futebol que o Juazeiro já teve. Dozinho saiu de Juazeiro para jogar no Rio de Janeiro e não ficou lá porque futebol naquela época não dava dinheiro. Dozinho era o craque de bola. E as pessoas que administram o Juazeiro não sabem nem as suas pessoas históricas. Então, só ali vocês estão me dizendo que tem 4 quadras. Eu vi 2 totalmente deterioradas. Em Piranga tem outra totalmente deteriorada. Nós somos na Maniçoba, outra depósito de usuários de droga, até práticas de estupro nessas localidades estão ocorrendo. Então, o primeiro passo vai ser gradativamente recuperando os espaços para ocupar esses espaços com programas da prefeitura e aí colocar a comunidade para gerir. É muito mais barato se pagar um salário a um gestor lá do que depois destruir e recuperar toda, né? Então, o esporte na nossa administração ele vai ter prioridade, não só o futebol, mas iniciação ao basquete. Nós temos um clube de basquete aqui, ao vôlei. Juazeiro foi uma das cidades que tinha histórico no handebol, e não se fala nem mais em handebol em Juazeiro. E nós não temos uma pista de atletismo, nós não temos uma piscina semiolímpica, entendeu? Então nós temos um personagem que eu sempre falo, apesar de não ser pré-candidato, não ser candidato da minha, ele é até candidato a vereador, mas não é da minha coligação, e aí eu peço voto para os vereadores da minha coligação. Mas é bom que se cite que Lorival Quirino é um dos maiores ícones do esporte baiano, talvez nacional. Verdade. E não teve um espaço no esporte nessa administração atual. Foi trabalhar fora da área dele, né? Então, é assim que se cuida do esporte em Juazeiro hoje. O campo, o estádio está abandonado, esperando o juazeirense jogar. Não se tem campeonatos para sub-16, sub-17, sub-20 para poder revelar novas estrelas para o futebol, e tudo isso a gente vai ter que resgatar. Isso, complementando aqui o Coronel, Juazeiro sempre foi um celeiro do esporte, né? Dozinho, o próprio Nunes, né? Tinha Nixon, vários outros atletas de porte aí nacional. Mas o que falta, na realidade, é cuidado com o patrimônio público. Não existe. No meu tempo, quando eu era criança, quando a gente ia jogar bola ali na quadra da Fran Vale, ainda hoje acho que existe o senhorzinho que toma conta lá. Então, esses patrimônios, esses lugares, essas quadras, deveriam ter, como o próprio Coronel falou, o gestor, a pessoa que tome conta daquele espaço. Mas não. O que é que ocorre hoje? Se constrói aquela unidade, joga, deixa para a comunidade, se Deus quiser, tome conta, se não, não sei como é que se cria e como é que se cuida daquilo. Então, falta um pouco de carinho da própria administração. Um pouco de zelo, porque meu pai sempre gostava de dizer, é muito mais caro você reformar do que às vezes construir, porque uma reforma sai muito mais cara. Então precisa se ter cuidado. E com relação ao esporte, devemos sim ter uma atenção. Juazeiro tem muitos atletas, tem o próprio Hubert, que é um para-atleta que pratica, corre com sua bicicleta, o Brasil afora, não encontra apoio na nossa cidade. Tem a própria Thalita, tem vários. E aí, se a gente for contar, Juazeiro tem triatleta, né? E a gente não valoriza essas pessoas. Essas pessoas não encontram amparo na gestão municipal. Existe o Bolsa Atleta, tem os requisitos para atingir, outros não tem mais como chegar nesse Bolsa Atleta, mas aí eu acho que vale a Câmara Municipal a gente levar um projeto de lei para poder assistir esses atletas que não podem ser atingidos por essa outra parte.
e incentivar o esporte na nossa cidade, cultura e lazer, que é o que merece a juventude da nossa cidade. Tem um amigo da gente que não pôde estar aqui hoje, mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Caso o senhor seja eleito, ele quer saber o que o senhor vai fazer para dar continuidade à duplicação da ponte Presidente Dutra até a BR-407. Na verdade, na nossa administração, nós temos que ter duas fixações, né? Uma, sanear esses canais, esses riachos que viraram esgoto a céu aberto, que eram riachos, né? Eram riachos, riacho do Macarrão, do Mulugu, da Marada da Areia, que aí viraram riacho de dejetos, né? Os esgotos. Primeiro sanear aquilo ali, urbanizar, para criar naquele espaço uma Juazeiro mais bonita, uma Juazeiro ocupando inclusive com empreendimentos, com restaurantes, com pistas de ciclismo ou ciclovias, né? Primeiro, uma dos pontos que de 1º de janeiro nós vamos ter que começar. O segundo é trazer de volta o plano da tão sonhada e tão decantada travessia urbana, que parou no 1º quilômetro, porque houve uma suspeita de irregularidade na obra, um superfaturamento na brita. Então a obra não parou porque faltou dinheiro, a obra parou porque teve irregularidade e ela foi levada a uma comissão de obras irregulares da comissão mista de orçamento, até regularizar se saiu do orçamento. Então o primeiro passo vai ser junto ao governo federal, e aí o partido da gente, o DEM, tem um alinhamento com o governo federal por ter 3 ministros de Estado, por nós termos um deputado que nos apoia, que foi líder do partido na Câmara e que hoje é o presidente da Comissão Nacional de Orçamento, que é o deputado Elmar Nascimento. Em cima dessas lideranças do DEM, que Juazeiro hoje não tem uma liderança junto ao governo federal, muito pelo contrário. Quando o presidente da República vem aqui, o prefeito municipal vai para outro lugar, porque ele não tem responsabilidade com a cidade, ele tem responsabilidade com o partido que ele defende as cores. E o meu partido é Juazeiro. O meu partido é Juazeiro, a minha cidade é Juazeiro, o meu estado é Juazeiro, o meu país é Juazeiro. E assim como do outro lado do rio faz, nós faremos iguais. Eles amam a cidade deles, eles não amam o partido que eles envergam as cores. Eles vão buscar recursos, por isso a cidade é diferente da nossa. Enquanto a gente fica aqui defendendo personagens, eles defendem o terreno dele. Então nós vamos ter que buscar junto ao nosso partido, com a força do nosso partido, a retomada desse projeto, a colocação no orçamento, e aí 2021 nós lutaremos para colocar no orçamento de 2022 para que essa travessia urbana seja feita. Eu sonho um dia que não existam 2 Juazeiros, né? Juazeiro da frente da banca e de trás da banca, que seja uma Juazeiro só, que uma possa olhar para a outra e se enxergar. Então essa é a luta e tem que ser prioridade número 1. A partir de 1º de janeiro eu fico afirmando que nós vamos ganhar a eleição dia 15, dia 16, 17, 18 tem a montagem da equipe de transição, mas depois, na outra semana, eu vou estar batendo na porta do governo federal e dizendo a ele, nós somos eleitos para representar o povo do Juazeiro, e o povo do Juazeiro veio pedir a atenção do senhor presidente. Vamos botar em Juazeiro que o senhor bota em Petrolina, porque agora Juazeiro tem um representante. A grande dificuldade que Juazeiro tem hoje é justamente os políticos dessa terra que não olham com a atenção devida para cá, entendeu? A nossa Câmara, ela infelizmente hoje ela é muito precária. Os vereadores não legislam de fato, não têm um cuidado com o poder público, não têm um cuidado com as pessoas e com a coletividade. Então a gente precisa de um gestor sério, primeiro, que olhe por essa terra, e de uma Câmara voltada para as pessoas, que tenham humanização, cuidado e amor pelas pessoas. É uma Câmara que tenha compromisso com a gestão. No meu governo vai ter oposição. Eu não vou comprar a honra das pessoas, que quando você suborna uma pessoa para deixar debaixo dos seus pés, você está comprando a honra dela. Na minha gestão vai ter oposição, porque o meu compromisso com meus vereadores é o compromisso com o Juazeiro, não é pessoal com o Renato, é com o Juazeiro, com os projetos dele.
ele me ajudar a implementar uma nova Juazeiro, eu ajudar ele a realizar o que ele prometeu às pessoas que votaram nele. Então, a Câmara de Juazeiro hoje, infelizmente, ela carece de um olhar de legislativo, de legislar a favor do povo. Ela é muito umbilical, ela fica muito resolvendo os problemas particulares de cada um. Não, e o grande papel do gestor público municipal, o prefeito, é correr atrás de recursos, de convênios, de verba, de parcerias, tanto com o governo estadual como com o governo federal, através dos deputados federais da base que irão nos ajudar, né? Como ele bem colocou, temos o deputado que faz parte da comissão de orçamento, que se propõe a ajudar também Juazeiro nessas questões. Então eu acho que Juazeiro tem muito a crescer daqui em diante. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E o papel do vereador é justamente esse: ser parceiro dentro da Câmara de Vereadores, fiscalizando e ajudando, contribuindo o executivo na melhoria da nossa cidade, buscando também os parceiros a nível estadual e federal para que a cidade cresça a nível de recursos e melhore a qualidade de vida das pessoas. Boa noite, Renato. Boa noite, Coronel. O terminal rodoviário de Juazeiro, ali perto do estado de Alto Moraes, uma parte aparenta ser da prefeitura e a outra parte aparenta ser ou não da prefeitura, né? Atualmente, ela está abandonada, está tudo derrubado lá e os comerciantes, juntamente com os transeuntes, ficam no sol quente e nem tem para onde caminhar. Qual seria a proposta dos senhores, juntamente com o apoio do Executivo e do Legislativo, com o papel da fiscalização? Não, na verdade, até onde a população de Juazeiro foi informada, e foi informada muito superficialmente, aquilo existia uma pendência legal, alguma coisa que apesar de ter sido feito naquele espaço, existia uma briga judicial para o interior do terminal, que seria de um terceiros e que a prefeitura queria se apropriar indevidamente e não tinha efetuado o pagamento. Ocorre que se a prefeitura tivesse vontade política, ela teria comprado, já que aquele terminal remonta talvez o primeiro governo de Misael lá atrás, há muito tempo, não sei, o Misael ou o ex-prefeito Joseph, mas tem muito mais de 20 anos que aquele terminal existe ali. Então, se a prefeitura quisesse, teria resolvido o problema, era só desapropriar e manter na prefeitura. O que ocorre hoje é que retornou aos ditos funcionários, os ditos proprietários, e que foi repassado a um empresário da cidade para que seja construído um prédio comercial naquele miolo do terminal, e nós ficaremos apenas com a calçada para poder pegar ônibus, ou seja, Juazeiro não terá terminal de ônibus urbano, pelo menos naquele espaço. Então, eu acho que a Câmara Municipal, e aí Renato pode falar muito bem disso, também é tão responsável quanto, porque uma ação do Executivo tem que ser fiscalizado em sendo ilegal ou em sendo prejudicial. Pode até não ser ilegal, mas às vezes é prejudicial à comunidade, a Câmara tem que agir de forma imediata. Isso, complementando aqui a pergunta e a fala do coronel, existe um princípio no direito administrativo chamado de desapropriação. Então, o Poder Executivo, ele pode entrar com a ação para poder desapropriar a área, que era o que deveria ter sido feito, se já não foi, mas ainda caberia o Executivo ter essa ação, né? Claro que passada pelo Legislativo, dentro da Câmara de Vereadores de Juazeiro, para que seja devido o valor àquela área, né? Mesmo que as famílias ou o proprietário não concorde, uma vez o Estado reivindicando para si aquela área, ele usa de um instituto chamado Poder de Império. Então, a administração pública, ela pode sim gerir aquela área. Faltou mais energia e mais propriedade também da Câmara de Vereadores para poder usar os institutos constitucionais e até administrativos para poder exercer de fato o seu poder da administração pública. Então, faltou mais propriedade em ação para poder reivindicar aquela área que é de um poder público, uma área pública que é de uso comum de todos. Só complementando sua pergunta aí, eu acho que faltou amor ao povo, né? Faltou, pelo menos, eu não digo não só amor, mas se a gente não quiser falar em amor, que fale pelo menos em respeito.
a população, né? Como é que um equipamento de usufruto público de mais de 20 anos é simplesmente sem dar a mínima satisfação ao povo da cidade, o gestor arvorar de dono e entregar. Assim, aqui em Juazeiro tem muitas áreas que foram feitas assim. A prefeitura poderia ter assumido a Santa Casa, porque sairia inclusive com a facilidade de pagamento. A área da Caixa ao lado do mercado do produtor poderia ser usada como uma melhoria do próprio mercado do produtor. A prefeitura não ter, os gestores não tiveram interesse. E aí a população de Juazeiro precisa saber por que não teve esse interesse, né? É isso que numa próxima gestão tem que ser investigado, tem que ser analisado para ver se houve algum tipo de cometimento de prevaricação, coisa parecida em função do bem público. Até o Country Club, São Francisco Country Club, o próprio poder público podia ter desapropriado, assim como desapropriou a 28 de setembro, e que é uma coisa mais ou menos, que é igual, né, Renato, às outras áreas. Isso. Aqui em Juazeiro, a gente tem algumas áreas que são públicas que de repente estão aparecendo os antigos proprietários. Isso é um absurdo, tendo em vista que a administração já tomou propriedade, já tomou para si aquela posse. Se não houve realmente o cuidado de haver o processo de desapropriação, coronel, deve sim existir essa ação para corrigir um erro lá de trás. Mas não pode chegar agora o proprietário de repente acordar, ver que a área ficou valorizada e tomar para si de volta, sendo que já existe um espaço público em muitos casos. Se eu não me engano, é no bairro Dom José Rodrigues, tem uma praça que está sendo reivindicada para ser feito um empreendimento privado. Ou seja, é o mesmo problema. De repente estão aparecendo donos de áreas que toda a vida várias pessoas souberam que era pública. Praças em lugares bem movimentados, e de repente você quer criar um equipamento privado, sendo que ali já existe um equipamento de lazer e de entretenimento para as famílias. Então, cabe à Câmara de Vereadores legislar e observar esses casos, e ao Executivo ter energia para poder atuar e consertar o que ocorreu de errado lá atrás. Eu queria saber qual os olhares dos senhores para com os bairros mais distantes, que esses são os que mais faltam saneamento, mais tem a falta de amor da prefeitura. Aí eu queria saber qual é o plano dos senhores para com esses bairros. Bom, eu tenho como proposta da minha gestão trabalhar do interior para a sede e da periferia para o centro. Eu passava um dia desse pela orla com o pessoal, falava, essa orla de Juazeiro, se fizesse como a Barra em Salvador, ficaria linda. Eu disse, essa orla de Juazeiro vai virar Barra no último ano do governo, porque nos primeiros anos você tem que assistir o povo da periferia e do interior. Em todos os sentidos. Nós não temos saneamento em Juazeiro. A Propalado, 90% de saneamento são, segundo o IBGE, 64. E desses 64, você tem uma metade aí que é mal feita, que toda vez que chove, estoura, e enfim, qualquer coisa estoura. Nós temos que sanear os bairros que não tem saneamento e começar a pavimentar aqueles que já têm. Tabuleiro, Itaberaba, João Paulo II é um bairro de 37 anos, Tabuleiro de 50, Quidé de 50, Piranga muito mais de 50, e ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos gente vivendo na lama e na poeira. Então, é fazer um grande programa de urbanização e de melhoria. Eu tenho uma promessa feita a mim mesmo de que o material que será usado no centro da cidade, a mesma qualidade será usada na periferia. E nós já começaremos Juazeiro da periferia para o centro. O centro precisa estar iluminado, limpo, seguro, porque lá é o comércio, todos vão para lá, mas a periferia também precisa estar iluminada, limpa, segura e feliz. Só complementando, Juazeiro precisa, de fato, melhorar com relação ao cuidado com seus bairros, né? Você vê as praças dos bairros mais distantes são abandonadas. Nem tão distantes assim. A praça do bairro Castelo Branco mesmo, que é a praça de um avô, de um vereador atual, é muito mal cuidada. Não tem o zelo pelo equipamento público. Então a gente precisa ter esse cuidado. O vereador na fiscalização pode sim orientar o coronel, dizendo, e a comunidade, claro, cobrando, indicando
dizendo, ó, lá no bairro João Paulo II está faltando isso, está faltando realmente você acompanhar a questão do saneamento nas ruas tais, está faltando a pavimentação na rua tal, calçamento. Então, nós devemos ser cobrados para que essas melhorias cheguem até as comunidades e a gente cobre também o executivo para que de fato ocorram essas ações. Então, vocês como comunitários, as pessoas da comunidade podem nos trazer essas demandas e a gente de fato ficar acompanhando para que realmente exista a melhoria nas comunidades, nos bairros e nos distritos. Boa noite. Nós já vimos que esse ano a eleição está totalmente diferente. A campanha, vocês não dão um passo sem ser postado nas redes sociais para o pessoal estar acompanhando. Durante, caso vocês sejam eleitos, o que vocês pretendem fazer para que a população tenha acesso e transparência às ações de vocês durante o mandato? Para não ficar como ficou, que o prefeito atual recebeu não sei quanto de dinheiro para o Covid e nada ficou esclarecido. Pronto. No nosso caso, para vereador, nós já temos todas as redes sociais montadas, pensando justamente também no pós-campanha. Ou seja, o nosso próprio site vai ser utilizado como transparência pessoal, né, do vereador Renato Brandão. Todas as redes sociais vamos estar divulgando o que está sendo gasto, como gerido da melhor forma o nosso mandato. E hoje a Câmara Municipal e até o próprio site da Prefeitura, que não existe, a gente busca, faz alguma consulta no portal da transparência. Essa questão do Covid, muitas pessoas não conseguem acessar com propriedade ou então com clareza essa informação. É um site preto e branco, né, que muitas pessoas não conseguem descobrir realmente onde está as informações necessárias. Teria que ter uma homepage com todos os índices direitinho, com glossário. É uma página realmente que fosse interessante para que todas as outras pessoas fossem buscar. O município precisa ter na sua página todas as leis que estão em vigor no nosso município. E isso a gente não encontra com facilidade, nem no executivo, nem no legislativo. Pra você ter ideia, outro dia fiz uma busca sobre uma determinada lei, tive dificuldade e não encontrei. Então, com a questão da lei da informação e com a transparência municipal, tem muita dificuldade. Então precisa ser maior, esclarecido, deixar bem as claras para que a população se sinta realmente parte da gestão municipal. Coronel, o senhor como gestor público, no caso municipal, o que você acha que deve ser feito para melhorar com relação à transparência e a lei dessa informação no nosso município? Renato, eu sempre falo que para melhorar isso aí só precisa cumprir a lei. Se vocês forem no site, não precisa ir nem no site da prefeitura. Existe uma ordem legal que determina que o gestor publique no portal da transparência. Se qualquer um daqui acessar o portal da transparência, não vai ver os lançamentos da prefeitura nenhum, porque eles escondem os gastos até o limite que a lei permite. Nós temos conhecimento de que o próprio tribunal, o próprio Ministério Público cobra e ele fica empurrando com a barriga. Então alguma coisa errada tem. Se eu não quero mostrar uma coisa pública que não é minha, o que é que eu entendo? É que a gestão atual ela se apropria da prefeitura como se fosse um patrimônio particular do grupo. O site da prefeitura é um absurdo, é uma imoralidade, porque não tem absolutamente nada. E aí eu vou fazer um reforço em relação à Câmara de Vereadores. Há um tempo atrás, o cidadão de Juazeiro pediu ao presidente da Câmara a frequência apenas dos vereadores, só para saber quem estava frequentando a Câmara ou não. E foi preciso ir para o Ministério Público, para a Justiça determinar que o presidente desse um documento que tem que ser público. Qualquer um do povo pode chegar lá e pedir para o prefeito prestar conta. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, o prefeito é um servidor público. Olha o nome, servidor público. Ele não é um dono de empresa e que o povo é empregado. É o contrário. É o contrário, né? Então, assim, a Câmara não cobra, a Câmara não é transparente e também não cobra da Prefeitura porque ela não é transparente. Não adianta eu proibir uma coisa que eu faço. Se eu faço, eu não tenho um respaldo moral para proibir ou para exigir que se cumpra a lei. Não é muito difícil fazer isso, é só cumprir o que a legislação determina. Existe uma legislação que regula
ao serviço público, à gestão pública. E essa, se cumprindo, eu sou gestor público e ordenador de despesa há mais de 20 anos. Se na Polícia Militar, se a gente não der publicidade aos nossos atos, além do alcance legal por causa da lei da publicidade pública, nós temos a punição na esfera administrativa. Então, nós vivemos auditados todos os dias. Não sei por que uma prefeitura não abre as portas para que o povo audite. Alguma coisa estranha que tem que ser escondida deve ter nisso. É só a gente se atentar para a questão dos princípios da administração pública, né? Para legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, né? Se a gente prestar atenção um pouquinho nisso aí e a gente entender que a gestão pública tem que agir dessa forma, todo gestor vai ser transparente, vai ser eficiente e vai atentar para que possa realmente, de fato, apresentar à população o que deve ser feito. A culpa de um município estar do jeito que o nosso está também é nosso, é da nossa missão, né? A gente precisa participar mais da vida do município, cobrar mais. Não adianta a gente só detectar que está descumprindo a lei, a gente não entrar de forma que essa lei se faça cumprir. Por isso, quando eu disse aqui antes que a participação de todos nós é fundamental, porque não adianta não participar. Porque não participando, a gente está passando a procuração para alguém, né? E aí, quando se passa a procuração para alguém, se passa todos como é que se diz? Os seus direitos para esse procurador seu. E aí, se o procurador for honesto, joia, 10. Mas se ele não for, ele arrebenta a sua vida também. É isso aí, pessoal. Perguntas? Boa noite, Renato. Boa noite, Coronel. Eu queria saber de vocês quais são os projetos para a melhoria da educação aqui em nossa cidade e para gerar mais empregos, principalmente para os jovens aqui na nossa região. Bom, eu não sou da linha que tudo, que não sei reconhecer ou enxergar o que foi bem feito ou foi feito com uma certa qualidade. O que é que a gente vê na educação de Juazeiro hoje? Algumas creches, algumas não, várias creches construídas e construídas num padrão de construção até respeitável, né? Um padrão bom de construção. O problema é o que está dentro dela. Não adianta eu ter uma casa bonita se eu tenho pessoas insatisfeitas e mal cuidadas dentro da casa. A proposta nossa para a educação é valorizar o principal da educação, que é o seu funcionário. Seja ele o gestor, o professor ou funcionário de apoio. A gente precisa estimular e qualificar constantemente os profissionais da educação. A partir do gestor, para que realmente ele tenha um conhecimento técnico do que é gerir uma unidade escolar, que é diferente de qualquer outra gestão, porque além de gerir dinheiro, ele gera emoções, gera pessoas, vai gerir pessoas. É uma qualificação constante. A gente precisa qualificar o professor. A ideia nossa é criar um prêmio de desempenho, assim como a Polícia Militar tem para o Estado, as polícias, né? A Segurança Pública tem para o Estado um prêmio de desempenho. Mas antes de criar esse prêmio, nós precisamos criar condições para que as escolas atinjam a meta que nós vamos exigir. Nós não queremos escola modelo, nós queremos educação modelo. Não adianta eu ter uma escola boa e o restante ruim. Nós queremos transformar a educação de Juazeiro em modelo. O índice do IDEB, que a prefeitura atualmente aponta, segundo os próprios funcionários, os próprios professores, não é um número muito confiável, porque existe manipulação desse número. Nós, talvez no primeiro ano, até descobramos que IDEB é esse mesmo, para que a partir dali a gente faça um crescimento correto. Nós precisamos transformar as escolas em efetivamente uma educação inclusiva, principalmente para os alunos especiais. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que estar adaptada para receber o aluno. Isso é uma das coisas que a gente tem no plano fazer. Quanto a... Você me fez outra pergunta. A geração de emprego e renda, nós estamos criando na administração uma escola de capacitação
que nós vamos buscar e uma oficina de projetos, que nós vamos buscar, através da oficina de projetos, nós vamos buscar empresas que venham se instalar em Juazeiro e com incentivos fiscais, mas também com a qualificação da mão de obra, oferecendo a ela uma mão de obra qualificada, em especial para os jovens, né? Além da criação de uma autarquia de ensino superior do São Francisco, que nós vamos implantar uma faculdade com prioridade para alunos de escola pública ou de escolas particulares que sejam bolsistas, uma faculdade municipal, que nós já denominamos como Paulo VI, e que é nossa pretensão funcionar à noite no Colégio Paulo VI, sem prejuízo do colégio, do dia do colégio. Então, todas essas iniciativas no campo da indústria. No campo do turismo, nós precisamos explorar as 3 rotas que nós estamos criando. A rota molhada, que é utilizar esse rio para várias coisas, dentre elas campeonatos aquáticos, porque aí a gente atrai turistas esportivos. As trilhas do Salitre, porque tem a cachoeira, tem grotas, tem grutas, tem uma série de coisas no Salitre que poucos lugares do mundo têm. E a rota da Caatinga. Se você for ao Rio Grande do Sul, eles fazem, tem rota do queijo, rota não sei o quê, e nós precisamos criar a rota da Caatinga. Só existe Caatinga aqui. E nós não exploramos isso. É explorar como o catingueiro pega o boi, como o catingueiro ordenha a cabra, como ele faz o queijo de cabra, como ele faz a buchada. Isso tudo qualifica o jovem para que ele possa explicar ao visitante toda essa situação, para que ele possa projetar o município fora. Mas antes disso, eu vou falar muito em qualificação no meu governo, porque antes disso você precisa qualificar restaurante, você precisa qualificar hotel, você precisa qualificar motorista de táxi, tudo que vem a receber o turista, porque se você não qualificar e gastar dinheiro com esses incentivos, eles vão para o outro lado do rio e a gente fica só com a despesa e o outro lado do rio fica com a receita. Então essas linhas iniciais, quando a gente fizer tudo isso, atrair o turismo, atrair a indústria, com certeza vai ter mais vaga no comércio, com certeza vai ter mais vaga no hotel, no restaurante, enfim. É uma corrente, é um ciclo que tem que se fechar de geração e um gera o outro, um apoia o outro. Com relação à educação, como o coronel bem colocou, o professor precisa ser mais bem valorizado. Ele precisa ter uma atenção especial do gestor e da própria Câmara também, incentivando, como essa questão do prêmio, que pode ser levada à Câmara para ser aprovada e realmente ele melhorar, ter essa questão de ter essa atenção melhorada com seus alunos e da sua própria comunidade. Então, o que falta, Juazeiro sempre teve um histórico de excelentes professores. Tivemos a geração de ouro da nossa cidade. Então, a educação sempre foi uma prioridade, mesmo sendo, há tempos atrás, muito difícil, até por ser uma cidade do interior, mas as professoras dessa cidade fizeram história e foram realmente o grande baluarte da sociedade de Juazeiro. Então, nada mais justo do que agora, com condições, com equipamentos públicos decentes, a gente continue melhorando e qualificando esse professor, para que o nosso professor lá na ponta tenha também um curso de mestrado. Porque a gente tem a informação equivocada, por exemplo, na Coreia, os professores nos países orientais, os mestres estão ensinando as crianças e não o inverso, né? Então a gente precisa trazer esses mestres de verdade para que tragam essa qualificação, essa melhoria do ensino para a base, para que quando as pessoas cheguem no ensino superior já cheguem com essa orientação desde o seu nascedouro. Então se faz necessário a qualificação do professor na fase inicial na vida das crianças. Com relação ao primeiro emprego, pode sim também se levar, ou então reativar, se já estiver existente, o projeto do primeiro emprego, para se fomentar e incentivar as empresas, fazer uma parceria privada com a gestão municipal e incentivar o primeiro emprego na nossa cidade. Até porque os jovens estão aí estudando, tem a questão do CIEE, que pode também dar um melhor incentivo para fazer essa parceria com a prefeitura, e vocês terem realmente, de fato, para onde ir. Porque é muito ruim o jovem terminar o 2º grau e não saber o que fazer. E às vezes existe aquela situação de ter um curso técnico e se a cidade não oferecer, o jovem acaba ficando parado
e não tendo realmente uma qualificação técnica para exercer uma atividade. Então, com essa questão da autarquia municipal, que ela valoriza, inclusive, o primeiro emprego, valoriza a questão da qualificação técnica e o ensino superior, se faz necessário que essa autarquia municipal venha a ser implementada para que haja uma melhoria para a juventude de Juazeiro. Coronel Anselmo, eu gostaria de agradecer e faça suas considerações finais aí. Bom, Renato, eu que agradeço a oportunidade, agradecer à plateia por estar aqui nos prestigiando, e eu sou muito sucinto nas minhas considerações finais. Eu podia fazer um discurso enaltecendo as minhas qualidades administrativas, a minha história, o orgulho que eu tenho do meu passado. Eu podia fazer um discurso falando dos meus projetos para Juazeiro, mas vou chamar todos apenas a uma reflexão. Nós temos em Juazeiro hoje 3 opções. O que está aí há 12 anos e que a gente não pode esquecer que não são 4, são 12. E precisa analisar, cada um em seu bairro, cada um em sua localidade, o que foi feito ao longo desses 12 anos, o que se ganhou ao longo desses 12 anos, o que se perdeu ao longo dos anos. E aí a gente tem a opção de permanecer se estiver satisfeito. Eu não estou, por isso que coloquei meu nome à disposição. Tem um grupo que está querendo voltar, que esteve no poder ao longo desses 44 anos, de alguma forma, ou em parte ou em todo. Gente que já teve a oportunidade, inclusive, de ser gestor de Juazeiro e que pouco fez. É só também fazer as contas. Em 44 anos, tendo cargos de prefeito, de deputado, o que foi feito, inclusive vereadores, pesquisar quantos projetos foram apresentados, que projetos beneficiaram a cidade, e hoje estão querendo voltar com uma solução que já teve a oportunidade de trazer investimento para Juazeiro, de fazer Juazeiro crescer, e nós estagnamos. E tem uma terceira opção, que somos nós, que estamos colocando nosso nome à disposição, pessoas que com certeza absoluta não têm amor à cadeira, que estão colocando porque estão no momento de indignação, poderiam estar na sua zona de conforto, e aí cada um ia ver sua vidinha em paz, na sua bolha de proteção, e deixaria o povo sofrer, porque não nos atingiria, mas como residentes na terra, como cidadão de Juazeiro, nós nos indignamos e estamos aqui nos apresentando como uma opção. Essa é a reflexão que eu quero de cada um. É ficar com o presente, que está uma catástrofe, retornar ao passado, que não foi muito feliz, ou arriscar no futuro, sabendo que as pessoas que estão se apresentando para o futuro têm história e têm serviços prestados em outros campos e que podem ser medidos a qualidade deles como gestor público. Bom, a última reflexão é perguntar por que o grupo do Coronel Anselmo não tem nenhum cacique da política juazeirense. Alguma coisa está errada, porque o Coronel Anselmo e o seu grupo, principalmente o grupo de vereadores, que não tem nenhum que exerceu função de vereador, tem qualidade para qualquer pessoa que queira o bem de Juazeiro apoiar um novo projeto de ordem, desenvolvimento econômico, de cidadania e de transparência. Agora, tudo isso com ordem, porque a ordem, as grandes instituições do mundo, ela primeiro parte de uma ordem, e o que não é ordenado não chega ao final com qualidade. Então chamo vocês a essa reflexão e tenho certeza absoluta que no dia 15 não ganhará o Coronel Anselmo, não ganhará Renato Brandão, ganhará Juazeiro uma nova oportunidade de virar a página e de escrever a história de uma nova Juazeiro. Obrigado. Queria agradecer a participação do Coronel Anselmo, da plateia, da juventude, Renato Brandão, e dos gigantes da resenha do Juazeiro 8 e dos demais coordenadores da campanha. Gostaria também de dizer a vocês que o nosso programa, o Responde Renato, ele vai ao ar todas as quintas-feiras. Conto com a participação de todos vocês na audiência. Meu nome é Renato Brandão e meu número é 22888. E gostaria que vocês continuassem nos acompanhando nas nossas redes sociais. E um forte abraço.